Essa é uma peça do Vivaldi, que é justamente para o texto que a gente vai ler hoje. É Gloria in excelsis Deo. Então, a música clássica tinha muito essa conexão com a igreja, então muitas peças eram encomendadas para alguns textos. E essa música é para esse texto que nós leremos hoje. Então eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Vou ler dos versos 1 ao verso 20. Muito obrigado. Escute com fé o que diz a palavra de Deus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram atemorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Eu te peço, Senhor, que de maneira espiritual, Tu nos leve agora para os campos de Belém, Senhor, para contemplar, Senhor, essa canção, essa realidade que invadiu o mundo, Deus. Nos ajuda, Senhor, a nos maravilharmos na beleza, na grandeza da boa nova do Evangelho. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu esqueci que eu já ia pregar sem esboço, viu? Eu gostaria, se possível, que você se concentrasse, que você tentasse ir comigo para os campos próximos a Belém e tentasse sentir exatamente o que essa passagem passa para nós. Vocês sabem que o povo judeu estava sendo governado pelo Império Romano,
com violência, de maneira severa. Era um tempo de sofrimento. Como eu falei em algumas outras pregações dessa série, fazia 400 anos que Deus estava em silêncio por meio dos seus profetas. Era um tempo exatamente como essa noite que nós estamos vendo, um tempo de desespero e de densas trevas. Pastores estavam cuidando do rebanho, ali próximo a Belém. E olha que interessante, como Deus governa a história. Logo no 9º mês, o imperador mandou fazer essa contagem de pessoas. Essa contagem era feita para mostrar poder para os outros reinos, para contar quantos súditos aquele imperador e aquele rei tinha, até onde ia o domínio de César. Essa é a ideia aqui. Mal sabia que Deus estava inclinando o coração dele para levar Maria até Belém, porque nada foge ao controle de Deus. Então José vai até a sua cidade natal, que é Belém. Eu sei que vocês conhecem bem essa história, eu vou dar ênfase em alguns pontos aqui. Então, eles não acharam nenhum lugar para se hospedar, não tinha Airbnb naquela época, não deu para reservar antes, tinha que ir até a cidade para encontrar lugar. Quando eles chegaram lá, imagina uma mulher grávida, em cima, sei lá, de um jumento, de um lombo, de um burro, de um cavalo. Quantos quilômetros uma viagem de uma mulher grávida? Então eles já chegaram meio atrasados, porque demora muito mais tempo, né? Tem que ir com mais cuidado. E não se achou lugar, então, para Maria e para José. E justo naquela noite, então Maria dá à luz a Jesus. E a gente precisa olhar essa cena em paralelo. Enquanto Maria está na estrebaria dando a luz a Jesus, os pastores estão no campo, em densas trevas, vivendo a sua vida ordinária com simplicidade, talvez sem muita esperança. Havia sim a promessa do Messias, como a Grace e o Pedro acabaram de ler para nós. O povo que andava em trevas veria uma grande luz, existia essa promessa. E só para ajudar a gente a entender assim, qual era o papel dos pastores, os pastores que cuidavam de ovelha perto de Belém, eles cuidavam de ovelhas para o sacrifício. O sacrifício que volta e meia, né, os judeus tinham que ir lá e fazer o sacrifício novamente. Então eles cuidavam dessas ovelhas, que eram ovelhas que serviam para o sacrifício, para expiar o pecado. Eles estão lá numa noite, e do nada aparece um anjo do céu, reluzente. Eu queria ler com atenção. Versículo 8: havia pastores que estavam no campo próximo e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram atemorizados. Essa ideia de glória e de luminosidade, sempre na Bíblia, essas coisas estão atreladas. A luz que rompe as trevas, é sempre esse contraste. Então, no meio de densas trevas, vem um ser luminoso que estava perto do trono de Deus. A gente pode lembrar aqui, no Antigo Testamento, que quando Moisés subiu o monte para falar com Deus, o que acontecia? O seu rosto resplandecia. Então esse anjo que veio da parte de Deus, eles sabiam o que isso significava. Um anjo resplandecendo, alguém que estava diante da face de Deus, veio para entregar uma mensagem.
Aliás, anjo significa mensageiro. Então esse ser luminoso que estava diante de Deus durante toda a eternidade veio anunciar que aconteceu um grande evento. E esse evento não estava acontecendo nem no templo, nem no palácio de Herodes e de César. Esse evento estava acontecendo em Belém. Esse evento já estava marcado há muito tempo. Deus estava cumprindo a sua promessa. O que o anjo fala então? Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Só aqui já dá para a gente falar um monte de coisa, e a gente vai aprofundar nessa parte. Uma coisa bem interessante aqui todo mundo sabe, a princípio, que evangelho é boa nova, é uma boa notícia. Então no grego, é como se o anjo estivesse evangelizando os pastores. Inclusive o verbo que aparece é evangelizomai, que é como se fosse assim: eu vos evangelizo grande alegria. O anjo está evangelizando os pastores, está trazendo essa boa notícia. Só que essa palavra evangelho, ela serve para qualquer boa notícia. Quando a gente fala a palavra evangelho, a gente está falando de qualquer boa notícia. Mas o evangelho que o anjo anunciou para os pastores era o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o evangelho que nós pregamos? O evangelho de nosso Senhor, o Salvador, Jesus Cristo. Isso tem muita importância, porque existem outros evangelhos também, assim como existem outras boas notícias, existem outros evangelhos, mas o evangelho que nós pregamos é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os anjos não vieram apenas trazer uma boa notícia, eles não falaram: deixa eu te dar uma boa notícia. Não, os anjos vieram para trazer a boa notícia do evangelho de Jesus Cristo. Essa é a grande boa notícia, essa é a boa nova que nós cristãos pregamos e anunciamos. Então tem diferença. Então os anjos aqui, eles evangelizaram os pastores. O anjo, né? Depois vieram os outros anjos. E qual é o conteúdo, qual é a mensagem desse evangelho que o anjo pregou para os pastores? Que hoje na cidade de Davi, Deus lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Voltando para o contexto cultural, quem era o Salvador e o Senhor daquela época? Era César. Esse era o Salvador. Essa era a tônica da história. Inclusive, essa palavra Kyrios, do grego, que é Senhor, César costumava pedir que as pessoas se referissem a ele como Kyrios. E muitos cristãos sofreram perseguição naquela época. Claro, depois que Jesus nasceu, no primeiro século, muitos cristãos sofreram perseguição e foram martirizados, porque eles perguntavam quem era o Kyrios, e as pessoas falavam: Kyrios é Jesus, Ele é o Senhor. Então, César queria para si esse título de Salvador e Senhor. Quando o anjo fala isso para os pastores, isso faz muito sentido. Aqueles que estavam debaixo do domínio do Império Romano
sabiam que César arrogava para si o título de Salvador e de Senhor. Só que os anjos estão dizendo: olha só, aconteceu um negócio, aquilo que foi prometido aos nossos pais, aconteceu. A profecia de Isaías, capítulo 9, está se cumprindo hoje. E esse que está nascendo, esse bebê que vai ser encontrado, envolto em panos em uma manjedoura, esse é o Salvador e o Senhor, o Messias. Então aqui a gente tem 3 títulos importantes para Jesus, que é o Salvador, o Cristo e o Senhor. Cristo significa Messias, escolhido, separado, ungido. Essa é a palavra grega para Messias. Então, tanto para judeus quanto para gentios, o título de Jesus já estava posto. O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Às vezes a gente fala sobre Jesus sem usar os títulos. Jesus era um nome comum naquela época, como Pedro, como Paulo, como é hoje. Mas nós não cremos, é até meio polêmico falar isso, né? Nós não cremos em Jesus. Como assim nós não cremos em Jesus? O que é isso? Nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos nessa pessoa específica, nesse que veio 2000 anos atrás, encarnou, né, foi perseguido, foi crucificado, ressuscitou ao 3º dia e hoje está à direita de Deus Pai. Nós cremos nesse Jesus. Então, evangelizar é anunciar que Jesus Cristo é o Salvador e o Senhor de toda a terra. Isso é evangelizar. Então não há evangelho sem encarnação, sem cruz, sem ressurreição e sem o senhorio de Jesus. Evangelizar não é só falar de Jesus para as pessoas, mas é levá-las à compreensão de que Ele é o Salvador e Senhor de toda a terra. Quem é Jesus? Os 3 títulos. O que Ele fez? Ele veio para morrer pelos seus pecados, Ele ressuscitou e reina. Então olha que interessante, os pastores estão lá no campo, cuidando das ovelhas que seriam sacrificadas no templo, e aí anunciam isso para eles, e eles vão até Jesus, eles não vão para um palácio, não vão para o templo, eles vão e entram num estábulo, como se fosse assim, nasceu o Cordeirinho de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, depois do anúncio do Evangelho para os pastores, acontece a primeira cantata de Natal. Milhões de anjos cantando. Você consegue imaginar essa cena? Tipo assim, os pastores estão lá, só barulhos de animais, uma noite, a gente não sabe se estava estrelado ou se não estava, se era escura, muito escura ou não, mas do nada vem um anjo luminoso e anuncia a boa nova do Evangelho para os pastores. Aquilo que era o desejo de todo judeu, durante tantos e tantos e tantos anos, a vinda do Messias. Eles receberam uma notícia bombástica, e para frisar essa notícia, não vem um coralzinho de anjos, vem milhares, milhões de anjos, cantando, glória a Deus nas alturas, e paz na terra, aos homens aos quais Ele concede o seu favor. E agora, o que a gente faz?
diante dessa notícia, diante da notícia, diante do fato de ter anjos cantando sobre a vinda de Jesus. Pensa assim, é como se os anjos estivessem ali para contemplar e se alegrar e cantar sobre aquilo que está acontecendo. Os anjos vieram do céu para olhar o bebê que estava nascendo, que seria o Salvador e Senhor, e eles cantam de alegria, num som retumbante, para uma plateia de alguns pastores. Imagina que cena arrebatadora. Deus veio para salvar o mundo. Os anjos contemplam isso e adoram a Deus nas alturas. O reino de Deus é muito maior do que o reino de César. Jesus é Senhor não apenas sobre a terra, essa é a ideia. Jesus não é só Senhor sobre a terra, Jesus é Senhor sobre o céu também. Os anjos estão cantando de alegria, celebrando o nascimento do Salvador, do Senhor de toda a terra e céu. Então essa foi a primeira cantata de Natal, e esse foi o cântico entoado. Então logo em seguida, os pastores vão para conferir se isso é verdade, né? Foi mostrado aqui a imagem do projeto na praia, e a linguagem que muitos de vocês conhecem. Os pastores foram investigar Jesus. Os pastores foram investigar se aquela mensagem, se aquela pessoa de fato é verdade, é real. Então eles foram até Belém. Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Versículo 20: os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. O Evangelho é real. O Evangelho é real. O Salvador e Senhor encarnou num bebê. É isso que nós estamos aqui proclamando nessa manhã. Que essa cena aqui aconteceu e que ela é real. E que isso muda completamente o curso da história. Muda completamente. Um tempo de escuridão e de desesperança. Um tempo de sofrimento e calamidade. Densas trevas. E numa noite, na cidade de Belém, a luz do mundo raiou e dissipou todas as trevas. Essa mensagem tem atravessado os séculos. Tem atravessado séculos e chegou até nós aqui, em Belo Horizonte, 2025. O meu desejo nessa manhã, com essa simples palavra, com esse simples anúncio, vocês não sabem como é difícil eu tentar mostrar a magnitude e a grandeza dessa cena. Seria mais fácil levar vocês a, pegar uma máquina do tempo e levar até lá para ver. Mas não é possível. E Jesus disse: felizes aqueles que não viram e creram. Por isso nós anunciamos. Agora os pastores veem tudo o que lhes foi dito. E dentro do coração deles há uma explosão de alegria e de esperança. Talvez você está me ouvindo agora e você conhece essa história de cor salteado de frente para trás. Mas a minha pergunta para você é uma aplicação aqui. Quando você lê essa história, chegando perto,
Chegando perto do final do ano, do Natal, todo mundo fica mais emocionado, mais sensível. Quando você ouve essa história de que Jesus entrou no mundo para salvar e para redimir o seu povo, de que essa é a única esperança verdadeira que existe, como que fica o seu coração? Será que essa mensagem, ela já se tornou tão familiar que ela não afeta mais as suas afeições? Ela não mexe mais com você? Não te emociona mais? Porque é difícil olhar para isso e não se emocionar, não ser tocado lá no seu íntimo. Se você crê em Jesus, se você acredita que Ele é real, essa história precisa gerar em você alguns resultados, os mesmos resultados que aconteceram a esses pastores. Se você já conhece Jesus, essa mensagem do Natal, do nascimento de Jesus, primeiro deve renovar a sua alegria e a sua esperança em Jesus. Você precisa ouvir isso e se alegrar e ter esperança, porque Deus foi fiel à sua aliança, Ele cumpriu tudo o que prometeu, e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu até a consumação dos séculos. Nós estamos seguros por causa de Jesus. A nossa salvação não depende de nós, mas depende daquele que não falha, que cumpre a sua palavra. Então essa mensagem precisa gerar em nós esperança e alegria, para aqueles que creem. Mas ela pode ser anunciada para aqueles que não creem também, e esse é o nosso papel. Nós nos reunimos aqui hoje por causa dessa mensagem. Nós acendemos velas, nós cantamos, nós nos reunimos aqui para anunciar que o Salvador e Senhor nasceu. Os cristãos são o povo que canta alegremente, unido, e que anunciam o Evangelho para a glória de Deus. Versículo 20 diz assim: os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Essa cena aqui, ela deveria ser comum para nós. Todo culto deveria ser assim. Nós viemos até aqui, Jesus Cristo é proclamado, anunciado, a salvação dele, e nós saímos daqui felizes e esperançosos, anunciando a salvação que vem por meio dele. Essa é a vida do cristão. Durante a semana a gente está por aí, contando tudo que a gente viu e ouviu a respeito de Cristo. No domingo nós nos reunimos aqui para celebrar isso. Nós cantamos sobre a obra de Jesus, sobre a pessoa de Jesus. Nós participamos da comunhão, do pão e do vinho, para lembrar da sua morte e ressurreição, e saímos daqui alegres e esperançosos, anunciando a salvação em Jesus. Então eu tenho aqui algumas aplicações para a gente encerrar. O meu convite agora é para quem ainda não crê. Como pastor, eu sempre subo nesse púlpito esperando que tenha alguém que não crê aqui para a gente pregar o Evangelho. Essa deve ser a nossa oração como igreja. Se você ainda não crê em Jesus, essa boa nova, que o anjo anunciou para os pastores, e que nós, igreja, estamos anunciando para você, ela é para você. Jesus veio ao mundo para te salvar. O verdadeiro Rei, Senhor e Salvador nasceu há 2025 anos atrás. E hoje, essa fé pode nascer no teu coração. Creia em Jesus, e também seja salvo, e seja preenchido com grande alegria
e esperança. As pessoas têm buscado desesperadamente alegria e esperança. Nós estamos aqui para anunciar, primeiro, que a alegria e esperança não vem de coisas, não vem de circunstâncias, não vem de nada que esse mundo possa oferecer. Essa alegria e esperança, ela vem única e exclusivamente através de Jesus Cristo. E você pode recebê-lo no seu coração hoje e ser preenchido com esperança e alegria. A minha segunda aplicação aqui é: essa mensagem é um chamado à renovação da nossa esperança. Talvez você está passando por momentos difíceis, caóticos, momentos de sofrimento, assim como os pastores judeus estavam passando por um tempo de escuridão, de trevas, sendo subjugados pelo Império Romano, e você está vivendo um dia após o outro na sua vida ordinária, sem muita perspectiva ou esperança. Mas hoje, novamente, a luz de Jesus, a glória de Deus, está brilhando e lembrando você da grandeza da mensagem do Evangelho. Eu te convido mais uma vez a olhar para Cristo, a ir comigo para o estábulo e olhar para a manjedoura. Lá está o nosso Salvador, Cristo e Senhor. Lembre-se que Ele veio por você. Ele veio por todos, é verdade, mas quando Ele... Vocês lembram que eu falo isso de vez em quando, né? Nós precisamos lembrar que Ele é nosso Salvador pessoal. Ele é o nosso Redentor pessoal. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. A minha alma se alegra e celebra, porque Ele morreu por mim. Ele me salvou. Você pode dizer isso. Lembre-se da sua esperança e da alegria da sua salvação. Mesmo com o passar do tempo, não torne o Evangelho de Jesus algo corriqueiro. A notícia que Jesus nasceu e é Salvador e Senhor é sempre extraordinária. Ela não é ordinária, ela é extraordinária, sempre. Sempre que nós anunciamos e lembramos do Evangelho de Jesus, é sempre extraordinário. Uma salvação gratuita e improvável, que veio da parte de Deus para nós, é sempre improvável. Nós não fizemos nada para recebê-la, pelo contrário, fizemos tudo para não recebê-la. Mas Deus se lembrou do seu povo, se lembrou da sua aliança e enviou Jesus, que é Cristo e Senhor, o nosso Salvador. Uma última aplicação para nós nesse texto é: assim como os pastores foram evangelizados pelo anjo, ouviram a boa nova do Evangelho, viram que aquilo que foi falado é verdade, constataram que o Evangelho é uma realidade, agora é nossa vez de evangelizar e de anunciar a boa nova da parte de Deus, aos quais Ele concede o seu favor. Se para você o Evangelho é essa notícia grandiosa, gloriosa, faça como os pastores. Lembre-se dos pastores que ouviram o Evangelho, investigaram e confirmaram que de fato Jesus tinha nascido, se encheram de alegria e de esperança e saíram anunciando a salvação, adorando e glorificando a Deus, porque essa é a verdadeira boa nova. Essa mensagem toca todos nós. Você está em algum desses grupos, ou você não crê e Cristo está batendo na sua porta mais uma vez, ou você está desanimado, desesperançoso, e Cristo veio mais uma vez para te trazer alegria e esperança.
ou você está vibrando que nem eu, louco para evangelizar e para anunciar o Evangelho de Jesus, para que mais e mais pessoas possam receber esperança e alegria e serem salvas pelo único que é digno. Então nós anunciamos glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, nós chegamos diante de Ti, Deus. Nós queremos primeiro Te pedir perdão, Senhor, pela nossa incredulidade, pela nossa dificuldade de crer que isso tudo é real. Nós oramos como os discípulos, Senhor, aumenta a nossa fé, para que essa mensagem seja grandiosa e gloriosa como ela realmente é, na proporção e na magnitude que ela é. Eu oro também, Senhor, por aqueles que já se acostumaram com essa mensagem, que estão apáticos nesse momento, Deus, talvez solapados pelas circunstâncias da vida, afligidos. Eu oro, Senhor, e Te peço, renova a nossa esperança, Senhor. Tu é a nossa esperança, Senhor. Tu é a nossa única esperança na vida e na morte, Senhor. Nós não podemos fazer nada para nos salvar, Senhor. Nós dependemos de um Salvador que é Cristo e o Senhor, Pai. Só Tu tem poder e autoridade para salvar o homem, Deus. E eu Te peço, salva-nos nessa manhã. Eu oro, Senhor, e Te peço, Pai, que essa mensagem possa crescer no nosso coração. Nos leva, Senhor, a contemplar a grandeza desse evento que é o nascimento de Jesus. Nos ajuda a enxergar a nossa redenção na face desse bebê Jesus, Senhor, que nasceu. Nos ajuda a nos maravilharmos, Senhor. Que o nosso evangelismo, Senhor, não seja baseado em técnicas e apologéticas, Senhor, mas seja baseado em contemplação e maravilhamento, Deus. Que as pessoas possam olhar para a nossa face e ver a nossa face brilhando quando nós falamos do nosso Cristo Salvador. Brilha a Tua luz, Senhor, e dissipa toda a escuridão, Senhor. Eu oro, Senhor, nesse momento também, por aquilo que está acontecendo lá no Projeto na Praia, Deus. Nós como igreja, nós oramos e intercedemos aqui, Senhor, para que nesse Natal o Senhor possa nascer no coração daqueles jovens, Senhor. Nós sabemos que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, mas sabemos e dependemos de Ti, Senhor, para o novo nascimento. Nós podemos anunciar, Senhor, mas só Tu pode fazer com que eles nasçam de novo. Que nós possamos, assim como os pastores, sermos testemunhas, Deus, de que Tu também nasceu no coração deles. Que nós possamos celebrar, Senhor, que esses frutos, Senhor, possam nos trazer alegria e esperança, Senhor. Alegria e esperança por causa do Evangelho. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.